Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a panturrilha, mais especificamente na comparação de dois exercícios diferentes na hipertrofia desse grupo muscular. Então, antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like, dá sua curtida para melhorar o engajamento desse vídeo e também se inscreve no canal para você ajudar a gente a crescer e também para você já ficar de olho nas próximas aulas que a gente posta aqui, todas as quartas às 20 horas. Então, vamos compartilhar a tela e abrir aqui a apresentação do artigo de hoje. Bom, quem já acompanhou aí os últimos vídeos, viu que há uns 2, 3 vídeos atrás eu fiz uma comparação aqui com um estudo que trouxe exercícios para tríceps francês e o tríceps no pulley convencional e viu qual dos dois foi mais efetivo para a hipertrofia muscular. No artigo de hoje, a comparação ela é muito semelhante, inclusive ela foi feita pelo mesmo grupo de pesquisa, né, de uns pesquisadores japoneses, e aqui no caso eles compararam o exercício em pé e o exercício sentado para hipertrofia da panturrilha. E de cara a gente já vê no título aí, né, que eles já entregam o ouro no título do artigo. Então a hipertrofia do músculo tríceps sural, que é um nome que se dá ali para o grupo muscular da panturrilha, é maior após um protocolo de treino, o exercício em pé, em relação a um protocolo de treino com exercício sentado. Então vamos entender melhor aqui como é que é a anatomia da panturrilha. Então nessa imagem a gente tem aqui um desenho representando os músculos da panturrilha. Então aqui a gente está como se fosse vendo a panturrilha, né, uma foto ali de costas, né, do indivíduo. Então a gente tem aqui, ó, o gastrocnêmio, que é esse músculo maior aqui da panturrilha. E aqui a gente vê claramente que o gastrocnêmio ele tem duas porções, a gente pode chamar de duas cabeças. A porção lateral, a cabeça lateral, que é aqui do lado do dedo mínimo, e o gastrocnêmio medial, que é aqui essa porção do lado do dedão. Se a gente vê aqui, ó, nessa foto lateral, nesse desenho lateral dá para ver melhor, a gente tem aqui, ó, o sóleo, um músculo mais fininho e um músculo que fica por trás do gastrocnêmio e por trás aqui do tendão de Aquiles, né, que é o tendão que conecta os músculos da panturrilha lá na articulação do tornozelo, aqui no osso do calcanhar, né? Então a gente vê aqui por esse desenho também que o gastrocnêmio ele é um músculo biarticular, ou seja, ele cruza duas articulações diferentes, aqui na região do joelho e aqui na região do tornozelo. E o sóleo, ele está aqui, não cruza o joelho e ele só cruza a mesma articulação do tornozelo. Então essa é uma diferença importante, que nessa outra imagem, aqui, essa imagem já do próprio artigo mesmo, a gente já consegue ver um detalhe importante. Aqui, ó, tem a mesma representação da imagem anterior, né, do músculo da panturrilha, mas aqui já tem duas condições diferentes. A condição em pé, onde a articulação do joelho está estendida, e a condição sentada, onde a articulação do joelho está flexionada. Basicamente, o que eles estão mostrando aqui? Que o comprimento dos músculos da panturrilha, ele altera de acordo com a posição sentada em pé, de acordo com a posição da articulação do joelho. Se a gente viu que o gastrocnêmio ele cruza joelho e tornozelo e o sóleo ele não cruza a articulação do joelho, quando o joelho está flexionado, isso altera o comprimento do músculo gastrocnêmio e não altera o sóleo, uma vez que ele não passa por essa articulação. Nesse gráfico a gente consegue observar melhor isso. Então esse gráfico ele mostra uma relação de comprimento e de produção de força. A gente sabe, a partir dos estudos aí da fisiologia do exercício, que o músculo, seja ele qual for,
ele tem uma produção de força mais otimizada, próximo do seu comprimento de repouso. Ou seja, se o músculo estiver muito encurtado, ele fica menos eficiente na produção de força. E isso acontece também quando ele está muito alongado. Aqui a gente consegue ver essa relação para três subdivisões, na verdade duas subdivisões do gastrocnêmio. A gente viu que ele tem o lateral e o medial, e aqui também para o sóleo. Essa parte mais clarinha, mais cinza, ela é do exercício sentado. E a parte preta é do exercício em pé. Então a gente consegue ver que para o gastrocnêmio lateral, que é esse primeiro gráfico, e o gastrocnêmio medial, há uma diferença aqui na relação de comprimento e produção de força entre as duas condições no gastrocnêmio lateral e medial. Então, tanto o comprimento como a produção de força na posição sentada, ela é menos favorável aqui para o gastrocnêmio quando comparado em pé. Com o joelho estendido, em pé você tem uma relação de comprimento e produção de força mais favorável para o gastrocnêmio, tanto na parte lateral como na parte medial. E aqui, quando a gente olha para o sóleo, isso já não tem diferença. A gente não consegue nem ver a parte cinza, porque ela está sobreposta com a parte preta, indicando que os dois exercícios eles têm uma mesma relação aqui de comprimento e produção de força, comparando as posições sentado em pé para a questão do sóleo, né? Então, isso é um dado importante que leva a gente a crer que o exercício em pé ele pode ser, aí, hipoteticamente falando, mais interessante para a hipertrofia do gastrocnêmio, né? Principalmente por essa questão aqui da relação do comprimento do músculo com a produção de força. E é importante falar que a gente está aqui comentando sobre a hipertrofia do músculo, mas a panturrilha ela também é um músculo muito importante para diversos movimentos, tanto do dia a dia como do esporte. A panturrilha ela é fundamental para o gesto da caminhada, da corrida, para saltos, para manutenção postural também. O grupo muscular da panturrilha ele é muito importante para a manutenção da nossa postura em pé. Então, quando a gente pensa no treino de panturrilha, é claro que a gente está falando aqui de um contexto mais estético de hipertrofia, porém ela é fundamental para a questão da saúde e também do desempenho esportivo. Aqui vamos conhecer melhor como foi a metodologia desse estudo, como esse estudo foi feito. Lembrando que toda vez que a gente for utilizar o resultado de qualquer estudo científico na área de treinamento, na prática é fundamental a gente considerar as condições que ele foi feito e a amostra que ele foi feito para ver se aquela aplicação realmente serve para você. Então, no caso aqui, primeiro ponto, eles pesquisaram 17 adultos saudáveis, meio a meio aqui entre homens e mulheres. Eram adultos jovens, em média 23 anos, e um ponto importante, eles eram destreinados, eles não tinham experiência, né, com treinamento de musculação. As avaliações foram feitas. Fizeram a carga máxima nos exercícios de panturrilha, tanto em pé como sentado, o famoso teste de repetição máxima. E também eles mediram a hipertrofia dos músculos da panturrilha. Medida essa que foi feita via ultrassom. No gastrocnêmio, tanto na porção lateral e medial, que a gente viu lá nos desenhos, nos slides anteriores, e também no músculo sóleo, aquele lá que fica por baixo do gastrocnêmio, menorzinho. Protocolo de treino. Quem viu aí o vídeo do tríceps, se você não assistiu, eu recomendo você, assim que terminar esse vídeo, ir lá na playlist e ver o vídeo do tríceps também, que está bastante interessante. Foi um protocolo aí praticamente igual. Foi feito 12 semanas de treino, que é mais ou menos 3 meses, um tempo aí, de acordo com a ciência, muito interessante já para ver alterações, né, do tamanho muscular, que é o desfecho que eles querem analisar aqui nesse estudo. E aí, eles fizeram ali no própria pessoa, no próprio voluntário, uma perna treinando o exercício em pé e a outra perna, no outro lado, fazendo exercício sentado. Então, a própria pessoa serviu de comparação para si mesma. O que é bem interessante pensando em hipertrofia, já que é a mesma pessoa, a mesma genética, a mesma experiência com treino, a mesma questão nutricional, enfim, aquela diferença entre grupos ela é minimizada aqui
nessa questão, considerando que é o mesmo indivíduo fazendo os dois treinos. E aí, como é que foi esse treinamento? Foi feito 5 séries de 10 repetições em ambos os exercícios. Primeiro, eles faziam um lado, né, exercício em pé ou sentado, e depois fazia o outro. Isso foi sempre randomizado, de sessão a sessão, de indivíduo a de indivíduo, para minimizar um possível viés aí nesse estudo. Importante que essas séries elas foram feitas em progressão. Então, na primeira sessão, 3 séries, segunda sessão, 4 séries, da terceira em diante, 5 séries até o final do estudo. Essa familiarização é importante até porque os sujeitos eram destreinados, né, para minimizar principalmente a dor e o desconforto muscular pós-treino. O tempo de contração entre as fases era padronizado. 2 segundos para a fase concêntrica ou positiva, força quando o músculo está encurtando, e 2 segundos na fase excêntrica ou negativa, força quando o músculo está alongando. Entre séries, 2 minutos de descanso, e esse treino foi feito por 2 vezes na semana, em dias não consecutivos, né? Não poderia ser um dia seguido do outro, até para dar um tempo de recuperação adequada para esse músculo. Então foram 2 vezes por semana ao longo das 12 semanas de treino. A intensidade desse treino foi de 70% da carga máxima dinâmica, tendo como base o teste de repetição máxima que eles fizeram antes do período de treinamento, e toda vez que eles batiam as 10 repetições e conseguiam fazer mais, na próxima série os avaliadores ajustavam em 5% a mais em relação à carga máxima para estar tendo uma progressão, considerando que ao longo das 12 semanas de treino essas pessoas iam ganhando força e esse dado aqui, né, ele ia ficando desatualizado, né, principalmente para destreinados que tendem a ganhar força de forma rápida, né, principalmente por conta de ajustes neurais nesses períodos iniciais, nessas primeiras semanas de treino, né. Então, essa imagem ela representa bem os exercícios que eles fizeram. Esse exercício aqui é uma máquina de panturrilha em pé, né? Aqui a gente consegue ver que ele está fazendo só com uma perna na plataforma, né? Já que era cada lado fazia um exercício. E aqui é uma máquina de panturrilha sentada, uma cadeira solear, enfim, tem vários nomes, né? Então esses foram os exercícios que eles fizeram no treino deles ao longo do estudo. E também você pode fazer esses exercícios e muitos outros caso você treine comigo na consultoria Projeto 12, que é a minha consultoria de treino online, onde eu oriento você com as planilhas de treinamento, todas as minhas dicas e orientações ali para o treino, para você conseguir melhorar os seus resultados nesse ano de 2024, seja treinando em casa, seja treinando na academia. É só você me procurar aqui, na descrição desse vídeo tem todas as informações para você treinar comigo e ter muito mais resultados nesse ano que está começando. Então, bora ver aqui os resultados desse estudo. Esse gráfico, tem outros só em estudo, mas esse gráfico aqui já resume legal o que a gente quer ver aqui como resultado principal, que é o ganho de massa muscular nos músculos da panturrilha. Então aqui, ó, nesse eixo vertical, ele tem a diferença percentual para hipertrofia, que ele está mostrando aqui de 0 a 20%. Nas barras, a gente tem a comparação. A barrinha preta representa o grupo que treinou em pé, né? Na verdade não o grupo, né? A perna, já que os dois, todos os voluntários fizeram os 2 exercícios. E aqui, ó, na barrinha branca representa a perna que fez o exercício sentado. Aqui a gente tem LG para o gastrocnêmio lateral, MG para o gastrocnêmio medial, SOL para o músculo sóleo e aqui, ó, Roll TS para a panturrilha como um todo. E aqui a gente consegue ver, né, apesar que tem todas as diferenças estatísticas aqui, marcadinhas, bonitinho, o gráfico por si só já dá uma bela noção do que foi aqui a diferença, né? Então a gente tem aqui, ó, gastrocnêmio lateral, cerca de 12% para o grupo em pé, 12% de ganho muscular em relação ao período pré e pós-treino, e aqui cerca de 2% apenas para o grupo sentado. Quando a gente olha o gastrocnêmio medial, a gente tem aqui, ó, cerca de 9% mais ou menos de ganho para o grupo em pé, quanto aqui, creio que na casa de 1% apenas para a perna que fez exercício sentado.
Quando a gente vê o sólio, a gente vê que até que o grupo do treino sentado teve uma hipertrofia pelo menos numericamente maior, mas esse símbolo aqui, ó, que parece um jogo da velha, ele indica diferença estatística significativa, né? Tem sempre uma série de análises estatísticas para estar vendo a relevância de cada resultado. Então esse jogo da velha, ele indica que os dados foram estatisticamente significativos, né? A diferença entre os grupos. No caso aqui não tem esse jogo da velha na questão da análise do sólio de forma individual. Então, apesar aqui, ó, da cadeira solear ter produzido uma maior hipertrofia numericamente falando contra o exercício em pé, na comparação estatística essa diferença ela não foi significativa. Porém, esses asteriscos, eles mostram diferença no período pré e pós-treino para o mesmo exercício. Então a gente consegue ver aqui, ó, pré e pós-treino, significativo para o exercício em pé, no gastrocnêmio lateral, não foi no sentado. Significativo, gastrocnêmio medial, em pé, também não foi no sentado. Para o sólio, se não tem diferença entre os grupos, para o sólio a diferença foi significativa no momento pré e pós, para ambas as condições, exercício em pé e exercício sentado. E aqui pensando na panturrilha como um todo, mais uma vez, vantagem do exercício em pé. Cerca de pouco mais de 5%, talvez 6% aí no exercício em pé, e creio que cerca de 2%, 2,5% para o exercício sentado. Mais uma vez, vantagem no exercício em pé quando comparado ao exercício sentado, porém, os dois exercícios, comparando pré e pós, foram efetivos para a hipertrofia da panturrilha como um todo. Então, de forma geral, o que a gente viu nesse estudo? Pensando no exercício em pé, a gente viu uma maior hipertrofia na panturrilha como um todo e principalmente no músculo gastrocnêmio, tanto na parte lateral como na parte medial, quando comparado ao exercício sentado. No caso do exercício sentado, ele foi efetivo sim para a hipertrofia do sólio, né? Geralmente esse exercício, até um dos nomes deles é cadeira solear, ele é vendido com essa ideia, né, de maior hipertrofia para o sólio, e a gente viu que sim, comparando pré e pós, ele foi efetivo para a hipertrofia do sólio após um período de 12 semanas. Porém, esse resultado ele foi semelhante se comparado com o exercício em pé. A gente viu que não deu diferença significativa. E, de forma geral, pensando nesse estudo, nessa amostra, o exercício em pé ele se mostrou uma escolha mais interessante para a hipertrofia dos músculos da panturrilha. Por que é importante, né, antes da gente fechar o raciocínio desse vídeo, considerar a amostra, né? Então, era uma amostra de pessoas destreinadas, né? Pessoas destreinadas na musculação não vão ter experiência aí prévia na execução tanto do exercício em pé como no sentado. E aí surge uma questão, será que esse resultado poderia ser diferente com um grupo treinado? Será que um grupo treinado ia demonstrar uma diferença ainda maior para o exercício em pé? Ou será que o grupo treinado com a cadeira solear, exercício ali de joelhos dobrados, será que teria uma efetividade um pouquinho maior? Será que essas diferenças não seriam tão grandes? Será que para o sólio ele ia ser um pouco mais efetivo para esse músculo em relação ao exercício em pé? Essas são dúvidas que ficam em aberto pensando em um grupo treinado, né? Principalmente nessa questão do sólio, né? Então a gente viu ali que o gastrocnêmio ele representa a maior parte do volume do grupo muscular da panturrilha, né? Até por isso, o exercício em pé, uma vez que hipertrofiou mais o gastrocnêmio, quando compara a panturrilha como um todo, ele também teve mais efetividade quando comparado ao exercício, né, sentado. Então a gente pensa ali, parte lateral da panturrilha, parte medial, o gastrocnêmio é o que chama mais atenção, que vai contribuir mais na parte do volume muscular. Porém, a gente tem o sólio ali por baixo. Se o sólio crescer, meio que ele empurra a panturrilha para trás e o músculo, vamos dizer assim, ele fica mais barrigudo, né? Chama a panturrilha de barriga da perna. Então você tem uma projeção posterior ali do músculo maior, um volume maior, né? Não lateral, mas sim para trás. Então, pensando num caso aí, né, no sólio, caso que você querer aí já um aluno mais avançado, dar mais projeção para trás do que volume lateral, se caso esse seja o seu objetivo, e caso um futuro estudo
que mostre aí essa comparação em pessoas treinadas, talvez aí a cadeira, né, solear possa ser uma opção importante, né, para esse grupo muscular, apesar de que a gente não viu isso nesse estudo. Então, um recado que eu digo aqui com a interpretação prática desse estudo. Se você tem pouco tempo para treinar ou só pode fazer um exercício de panturrilha, prefere os exercícios com a perna estendida. Aqui está mostrando exercício em pé, mas a gente tem também uma outra opção importante, exercício em pé sem peso corporal, exercício com a perna esticada no leg horizontal, são opções talvez aí que possam substituir quando comparado ao exercício que foi mostrado nesse estudo que foi em pé com a máquina. E, claro, se você tem mais tempo para treinar, se você aí quer dar uma ênfase no solo, apesar de que nesse artigo a gente viu que a diferença não foi significativa, talvez aí a cadeira sentada pode ser feito também, né, numa menor volume de séries, talvez priorizando mais o exercício em pé, mas esse exercício sentado ele não precisa necessariamente ser excluído do seu treino só por conta do resultado de um artigo. E essa interpretação ela vale para qualquer artigo que faça comparação entre exercícios. Não necessariamente um exercício deve ser excluído da sua rotina de treino só por conta do resultado de um artigo isolado. Cada caso é um caso, sempre temos aí o princípio da individualidade biológica que norteia a prescrição do treinamento e diz que a gente deve sempre analisar o caso de forma individual na escolha dos exercícios na prescrição do treino como um todo. Beleza, galera? Então, esse foi a aula de hoje. A gente se vê no próximo vídeo com mais artigos, mais comparações e mais aprendizado para todos nós. Até o próximo vídeo, então. Valeu!